Leitura da Bíblia em um ano. Vamos fazer a leitura da Bíblia em um ano. 26º dia. Hoje vamos ler Êxodo 35 ao 37. 26º dia. A construção do tabernáculo. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. Êxodo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes estas coisas. Estas são as palavras do Senhor. Ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra do Senhor, ordenou, dizendo: Tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata, cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios da congregação entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca e os seus varais, e o propiciatório, e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, e as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar o santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, a prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura, e carmesim e linho, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Todo aquele
que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeites para a luminária e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras, para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda obra de mestre, e as mais engenhosas, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Êxodo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo, porque Moisés chamava a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isso é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram aos filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhes traziam cada uma oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou e fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada, e se fez. O comprimento da cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina
de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Essas laçadas eram contrapostas, como uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas, uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a fez. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina, de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte, e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da cortina de agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina de outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse uma, a coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados. A largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, na banda do norte, com as suas 40 bases de prata, as 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua, e ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, os 2 lados, os quais estavam juntas debaixo, e também se juntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das barras. Fez de ouro as barras também, cobriu de ouro os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada. O fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também
para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Êxodo 37. A arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas, aos lados da arca, para levar a arca. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida. Os fez às suas extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e outro querubim à outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às suas extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas do propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas às 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas, com que se haviam de cobrir. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida. Fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal de outro lado. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e na outra cana 3 copos a modo de amêndoa, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com suas flores, e era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e a outra maçã debaixo das outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo das 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espivitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta e as suas paredes ao redor e as suas pontas. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa.
nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-los com eles, e os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático puro da obra de perfumista.